Nós vamos voltar direto com o nosso repórter de rua, porque o povo acompanha o nosso programa, não só através do site www.redejuridicatv.com.br, como também ao vivo na Manchete Online. E o nosso programa é transmitido ao vivo por esse site, www.redejuridicatv.com.br. Mas o nosso repórter Silvio Augusto está na linha. Bom dia, Silvio. Alô, doutor Ciro Darlan, bom dia, tudo bem? Bom dia. Faça a sua pergunta, Silvio. Bom dia. Eu estou aqui com a Isabelle Vieira, que mora em Venda das Pedras, e ela gostaria de fazer uma pergunta ao programa. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Eu gostaria de saber para que servem os direitos humanos hoje? Para quem funcionam os direitos humanos hoje? Ouviu, doutor Ciro? Muito obrigado, Isabela. Alegria muito grande, você está aí na escuta de Venda das Pedras, povo de Venda das Pedras. Isabela, direitos humanos é seu direito, é meu direito, é direito de todo ser humano. Então nós, como humanos que somos, defendemos, queremos que todos os seres humanos tenham dignidade, sejam respeitados. Independente do ser humano ser juiz, ser professor, ser estudante, ser policial, todos somos seres humanos e os direitos humanos devem ser respeitados. Hoje a gente já está evoluindo, não só queremos o respeito aos direitos humanos, mas também queremos o respeito dos animais, nós queremos o respeito dos vegetais, queremos o respeito à ecologia, ao meio ambiente. Então isso tudo, Isabela querida, é um compromisso do ser humano, porque direitos humanos é direito do homem, direito da mulher, direito de todos os seres humanos. Por isso você deve ser uma defensora, deve enfileirar-se conosco na defesa desses direitos. Que é um direito de todos, né? É um direito comum a todos que são humanos, né? Então, seja policial, essa pergunta que ela faz está bem em cima desse noticiário televisivo, né, do noticiário policial, né, que tem direitos humanos para uns e não tem direitos humanos para outros. Como se algumas pessoas não fossem humanas. Aliás, no Brasil já tivemos isso, né? Essa discussão se índio era humano ou não, e se negro era humano ou não. Tanto que eles eram escravizados. E decorridos tantos anos, volta-se uma discussão, né, sobretudo nesse noticiário do Mundo Cão, do noticiário policial, tentando dividir as pessoas humanas em humanos e não humanos, né? Mas todos somos humanos e todos temos direitos comuns, né? Ainda que alguns, por suas peculiaridades, possam ter outros direitos, né? Quem tem habilitação tem o direito de dirigir, né? Quem não tem habilitação para dirigir não pode dirigir, né? Então são direitos outros, além dos direitos humanos que todos têm. Muito bem, querida Isabela, muito obrigado pela sua pergunta, sua participação. Obrigado, Silvio, muito boa pergunta. Tinha ficado no ar uma pergunta aqui para a doutora Magda e apareceu mais uma, porque no segundo momento do nosso programa, o Rogério Kochek vai falar sobre os direitos homoafetivos e ele aproveitou aqui para fazer uma pergunta em relação à comunidade LGBTI. Ainda se verifica, na maioria das empresas, uma discriminação com os líderes que saem do armário. Como a BRH se posiciona nesses casos, doutora Magda? Bom, vou responder primeiro aos estudantes, que a pergunta é mais extensa. A BRH é terminantemente contrária à prática do assédio moral. Assédio moral não é um crime, não é tipificado como crime. O que leva algumas pessoas, às vezes, a exagerarem no seu comportamento? A ilusão de que não existe uma lei de assédio moral no Brasil, porque a que existe no Rio de Janeiro é só para as empresas públicas e não para as empresas privadas, e que então esse tratamento poderia ser exacerbado da forma como os estudantes descreveram muito bem na questão. O que acontece é o seguinte: a Constituição proíbe que se fira a dignidade da pessoa humana, e o assédio moral é uma violação ao princípio da dignidade. A BRH se posiciona muito contrário a isso. As empresas, de forma geral, não dão essa orientação, isso não é respaldado pelas empresas, e é nesse sentido que a gente quer muito trabalhar as lideranças para entender que determinadas brincadeiras, determinadas deboches durante o dia, as pessoas podem se sentir feridas, e a gente tem que separar um pouco falta de educação e desrespeito de assédio moral.
o assédio moral vai minando o indivíduo. É muito além de uma falta de educação. Se a falta de educação deve ser coibida, que dirá a prática reiterada de algo que torna a vítima doente? Então, a vítima doente vai provocar o afastamento, vai provocar danos para a organização, provoca danos à imagem da organização e, na verdade, quem assedia também é um doente. Porque a pessoa o assédio moral tem prazer em ver o outro sofrer e usa o poder que tem para provocar esse sofrimento. Então, isso é uma prática que a BRH, de forma alguma, a gente já fez vários encontros, vários seminários, inclusive somos muito parceiros do Ministério Público do Trabalho no sentido de coibir essas práticas. E, de novo, voltando, a mediação a gente pretende que seja feita para minar determinados incômodos na relação de trabalho antes que eles escalem e acabem virando um assédio moral com prejuízo para ambos os lados. E a segunda pergunta? E já em relação à comunidade LGBTI, devo dizer ao Rogério que tanto no nosso congresso de 2015 no regional, assim como nacional, abordamos a questão e enfatizamos as empresas que têm se comportado muito exemplarmente em relação a essas discriminações. E existem empresas com programas excelentes e aqui no Rio de Janeiro a Prefeitura inclusive dá um selo e a gente em 2016 pretende ser mais parceiro da Prefeitura nesse sentido, das empresas que respeitem essa comunidade receberem esse selo, porque não se justifica que a saída do armário provoque uma lesão às pessoas. Magda, vamos falar de um assunto comum, tanto a você quanto a Françoise, porque nós aqui costumamos criar parcerias entre as pessoas que nós convidamos. Convidamos aqui recentemente um especialista em meditação transcendental e nesse mesmo programa convidamos um coronel da Polícia Militar. O chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. Essa semana saiu no jornal, sem mencionar que o nosso programa é o grande padrinho, sem mencionar que o nosso programa é o casamenteiro desse encontro, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro está fazendo meditação transcendental. Então aqui eu quero propor um outro casamento, porque vocês têm alguma coisa em comum. O Felipe Dotombe vai falar aqui rapidinho do projeto em que nós vamos levar os direitos humanos para dentro do DEGASE. DEGASE é a escola onde os adolescentes infratores estão cumprindo medida socioeducativa. Então vamos fazer o que está sendo feito nas escolas públicas com os jovens em conflito com a lei. E você tem um programa aí, o Espere, que é um programa também de levar a reflexão e o reencontro desses jovens com a sua família e com a comunidade. Então, Felipe, como é que é esse projeto lá dentro do DEGASE, Felipe, dos direitos humanos? Bom dia, obrigado de me permitir de falar, de expor esse projeto que temos com a nossa associação. A ideia, até para continuar a resposta à pergunta que foi feita há pouco sobre o que é um direito e a resposta do Dr. Ciro de dizer é o direito comum de todos. Então, quem fica internado tem esses direitos também. Falta uns, mas tem direitos. E na nossa ação, pensamos que é muito importante até pessoas presas, pessoas que não têm o gozo de uma parte dos direitos cívicos, reaprender o que é um direito. E o procedimento que inventou a Françoise, de as pessoas, qualquer uma, aprender com a mão, desenhando um artigo, não todos, um só. Então permite de se apropriar o direito, a ideia do recurso aos direitos, e isso pretendemos fazer nas unidades de DEGASE com jovens infratores perto da saída, por causa da idade e por causa do tempo cumprido. E aí você complementaria com Espere. O que é o Espere? A Espere são as escolas de perdão e reconciliação
que na verdade a origem dela é de um sociólogo da Colômbia, que fez a pacificação e a reintrodução na sociedade colombiana dos integrantes da Farc, com grande sucesso. É uma ferramenta que foi premiada pela Unesco e a gente fez a formação da SPERE e agora em setembro firmamos um convênio com o ISER para formalizar as SPERE no Brasil. E, na verdade, as SPEREs têm várias das suas ferramentas que perpassam pela arte. E é para reintroduzir. A gente tem resultados muito bons com os menores vulneráveis. Eu agora recebi uma reprimenda outro dia que se eu uso os menores infratores e os menores de rua, eu os estou rotulando para sempre. Então eu agora tomo um certo cuidado porque sempre me vem a chamada. E trabalhar com as emoções deles. Eu vou fazer outra chamada. Os menores, né? Não os chame de menores, chame de adolescentes. Adolescentes. Então, adolescentes. Então, tá bom. 2 chamadas. Os adolescentes, reincluí-los na sua família, para que a família entenda, trabalhar os conflitos internos, trabalhar as emoções. E é um programa que primeiro trabalha com perdão, o seu perdão interno e não o perdão do outro, e depois trabalha com a reconciliação, que aí sim já depende do outro. Então, no Ceará, na Coordenadora Nacional, tem trabalhado muito com os adolescentes e tem trabalhado muito também com a violência familiar, que na verdade esses menores às vezes são frutos de violência familiar. E os pais têm dito para socorro, os homens, quando são punidos pela Lei Maria da Penha, por que ninguém trabalhou com a gente antes? Então, assim, a gente fez esse convênio agora, estamos ultimando uma adaptação do material todo para a realidade brasileira, com os dados brasileiros, e queríamos muito, já em nome da Fundação de La Reconciliação, oferecer uma parceria para ministrar uma oficina da SPERE, caso vocês assim concordem. Bom, eu os declaro parceiro e parceiros. Então, em nome da lei, eu os considero parceiros e parceiros. E, por favor, queremos resultados aí. Não podemos nos furtar, Françoise, Felipe, de falar da nossa Bélgica querida, que está precisando muito de reconciliação com a paz. Como é que está o ambiente lá, Françoise? Você que veio há pouco tempo, diante desse quadro aí de terrorismo, que, olha, terrorista depende do lado que você está chamando, né? Porque, falando aqui de direitos humanos, assim como nós chamamos aqueles de terroristas, provavelmente os terroristas estão nos chamando também de terroristas, porque nós damos motivos para esse desassossego, para essa falta de respeito mútuo, né, à religião, à intolerância religiosa, aos costumes, às pessoas, essa divisão financeira, econômico-financeira, este caos em que nos encontramos na diferença entre os ricos e pobres. A Bélgica, que sempre foi um lugar de tanta paz e hoje está vivendo momentos tensos. Como é que está a nossa Bélgica querida, Françoise? Uma semana atrás, quando eu saí da Bélgica, era realmente um momento incrível, porque ninguém podia sair da casa, tive os tanques dos militares na rua, era um estado de urgência, totalmente em Bruxelas. O que acontece é que a religião muçulmana é uma religião que existe no mundo inteiro, que existe, como os cristãos, não tem, é perfeito, mas os terroristas pretendem estar parte dessa religião. Eles pretendem, porque eles ultrapassam um limite que não tem nada a ver mais com religião, mas que tem a ver com território, a criação de um Estado Daesh, ou seja, como você chama eles, ou ISIS, não tem nada a ver mais com a religião. Isso realmente tem que entender bem, porque os muçulmanos sempre foram bem-vindos na França e na Bélgica. Na França é o país que recebe a quantidade maior na Europa dos muçulmanos. Eles têm tudo o que eles precisam, eles vivem em comunidade calma, com paz.
Os terrorismos que saem de lá é só uma ação política de criação de um Estado do horror. E isso não pode existir. Não tem nada a ver mais com direitos humanos. Pois é, o Rio de Janeiro é fundado também num conflito religioso, quando os protestantes franceses que vieram para cá fugindo das perseguições religiosas na França são exterminados aqui juntamente com os índios. Isso em 1560, 1565. Então a história do Rio de Janeiro é uma história que começa com intolerância religiosa e extermínio de pessoas por causa da sua religião. Os extremismos nas religiões também têm levado o Brasil. No nosso próximo bloco nós vamos falar, né, dos direitos, né, das pessoas, né, da comunidade LGBTI. No Brasil nós temos hoje também, em nome do cristianismo, de uma visão tacanha do cristianismo, também os fundamentalistas religiosos, cristãos, neopentecostais, evangélicos, né, que também querem suprimir, que também querem discriminar. Então esses fundamentalismos religiosos eles são muito complicados, né, e não congregam, muito ao contrário, né, eles são excludentes e são genocidas. Exatamente. Olha, foi uma alegria muito grande ter você aqui, Magda, no nosso programa, nessa primeira hora, e você, Françoise, você sabe que mora no meu coração, mesmo quando você está na Bélgica, meu coração bate forte por você aqui, e você tem aqui o seu... Eu também. Você tem aqui o seu embaixador, que é o Felipe Dotome, que é um homem de muitas atividades, muito ativo e também muito querido, mas sobretudo a nossa filha em comum, né? Nós temos uma filha em comum, a nossa querida Lohane, que é uma cidadã do mundo, uma menina brasileira que foi adotada. Já foi entrevistada no nosso programa, né? Foi adotada pela Françoise e que hoje está imbuída dos direitos humanos e espalhando os direitos humanos pelo mundo. E eu convido vocês, se vocês tiverem disponibilidade, para permanecer aqui na nossa mesa no segundo horário, quando vamos tratar de um tema da maior seriedade com o doutor Rogério Kochek. Jornal da Manchete Online, edição das 11 horas, apresentação de Enio Paes.